Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um momento de estudo da palavra do nosso Deus. Eu comecei aqui uns 2 minutinhos antes só para testar, para ver se daria certo mesmo, porque hoje eu estou fazendo live um pouco diferente. Geralmente o nosso irmão Sidney, da parte técnica aqui da igreja, está fazendo a transmissão, mas hoje, por motivos profissionais, né, nosso irmão já trabalha bastante, né? Hoje ele está trabalhando mais ainda, então não pôde estar aqui conosco, e só por diante dessa situação mesmo para ele não estar, porque o nosso irmão Sidney vem ajudar aqui, colaborar, até mesmo doente às vezes. Então, louvado seja o nosso Deus, porque tem usado o servo do Senhor. Então, por esse motivo, a live hoje será aqui apenas aqui no Facebook, mas depois, posteriormente, nós colocaremos também no YouTube, para que outros irmãos possam ter acesso também. Estou aqui na igreja, o irmão presbítero Luiz Blum está aqui comigo também. Estamos aqui para poder ter mais esse momento de estudo bíblico da parte do nosso bondoso Deus. Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que são irmãos da igreja e também aqueles que são visitantes. Já vejo aqui, o irmão já dando, saudando aí. Então, sejam todos bem-vindos e nós vamos então dar continuidade no estudo que temos tido nas parábolas. Ultimamente nós temos estudado mais aqui no Evangelho de Lucas. E então vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas 14. Lucas 14. Eu estarei lendo do versículo 7 ao 14. Então, Lucas 14, do versículo 7 ao 14. A palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te a tua recompensa. Porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, irmãos, nós vamos orar. E pelo fato de ser uma live, não teremos o data show, os slides, mas nos próximos estudos, se Deus quiser, nós teremos. Vamos então orar, pedir que Deus esteja falando conosco, nos edificando nessa noite. Então, já consigo identificar alguns irmãos e irmãs aqui assistindo, que Deus esteja abençoando a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta. E eu quero suplicar, ó Deus, fala conosco nessa noite. Edifica as nossas vidas. Ó Deus, que a Tua palavra traga edificação, traga transformação, que ela fale
profundamente aos nossos corações. Nós estamos diante de Ti, ó Deus, na Tua total dependência. E eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso estudo de hoje, nessa parábola, tem como tema a importância da humildade. A importância da humildade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas cada dia mais demonstram serem orgulhosas, pensando apenas em si próprias. Cada pessoa só quer saber de seus próprios interesses e anda buscando reconhecimento próprio. Muitos, além de não se preocuparem com as demais pessoas, estão prontos a criticar quem se preocupa com o próximo. Então nós temos muito essa questão, muitos se preocuparem apenas consigo próprio e além disso, se incomodarem quando alguém se preocupa com outro. E aqui nós vemos o contexto, é importante nós compreendermos o contexto dessa parábola contada por Jesus, e o contexto fica claro aqui nos versículos de 1 a 6, que nos dizem o seguinte: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer, eis que estava observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então esse é o contexto. Após os cultos na sinagoga aos sábados, os judeus eles costumavam se reunir para suas refeições. E em algumas dessas refeições haviam vários convidados, diversos convidados. E um importante fariseu, importante ali no contexto social, ele convidou Jesus para uma dessas refeições. Ele não queria ser gentil com Jesus, não nos enganemos. Na verdade, ele queria armar uma cilada para Jesus. Havia ali entre eles um homem hidrópico. Hidropisia, acho que seria essa a palavra. Era uma doença causada por distúrbios na circulação do sangue, e o fariseu sabia que Jesus acabaria curando aquele homem e poderia ter do que acusar por curar no sábado. Nós sabemos que os judeus seguiam a lei de Deus, que o sábado não era um dia para trabalhar, era um dia de descanso. Porém, nós, olhando para todo o contexto bíblico, inclusive do Antigo Testamento, nós sabemos que, na verdade, o sábado era um dia para fazer o bem, era um dia para exercer misericórdia, era um dia para curar de fato. Então, era um dia totalmente apropriado, não era um dia para trabalhar, era um dia para descansar, mas era um dia também para exercer misericórdia, para fazer o bem. E é por isso que Jesus, ele vai então fazer uma pergunta. Ele cura aquele homem, manda para casa, e depois ele pergunta para os fariseus se era ou não lícito ou correto curar no sábado. Mas eles nada responderam a Jesus. Então Jesus fala para eles, mostra que aquilo era para falar sobre a compaixão, a misericórdia. Qual de vocês, é importante nós olharmos o texto aqui, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? Então Jesus está falando, o sábado é sim um dia para fazer o bem, para exercer misericórdia, para trazer cura. Se um filho de vocês, alguém querido, ou mesmo um animal cair num buraco, porque é sábado, vocês vão deixar ele lá morrer, não vão tirá-lo, não vão fazer o bem? Então Jesus pega aqueles religiosos
na própria hipocrisia deles, no exagero religioso deles de transformarem o mandamento de Deus em várias regras. Não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era a pessoa descansar. Não, Deus em momento algum proibiu de exercer misericórdia, de fazer o bem no sábado. Um dos princípios, nós já estudamos sobre o sábado aqui, e um dos princípios do dia separado por Deus é também um dia de exercer misericórdia, de fazer o bem. Então, eles não puderam responder a pergunta de Jesus, eles não tinham como responder nada para Jesus diante daquela situação. Jesus mostrou para eles que, na verdade, faltava amor e compaixão ao próximo. Não havia nada de errado em fazer o bem no sábado, demonstrar compaixão no sábado, no dia que era separado, consagrado a Deus. Então, irmãos, tendo visto a introdução aqui, o contexto, eu queria que nós víssemos agora uma primeira lição que podemos tirar a partir da parábola. Então, a primeira lição que eu queria tirar aqui sobre a importância da humildade, trazer para as nossas vidas, é não buscando a primazia, não buscando querer ser o melhor, estar à frente, estar em primeiro, está em primeiro lugar, está em evidência, primazia, essa a ideia. Então Jesus, após toda essa situação, ele percebe também que muitas pessoas ali, convidados, estavam de forma egoísta, buscando os melhores lugares na mesa. Então ele decidiu contar uma parábola sobre a importância da humildade. Já tinha ficado claro, pelo exemplo daquele homem doente, e da preocupação que eles tinham, uma preocupação equivocada com o sábado, que eles não tinham compaixão pelo próximo, que não tinham humildade e amor. E Jesus continua ali, já aproveitando de toda aquela situação, e ele quer agora trazer uma lição de humildade para aqueles homens. Muitas pessoas ali estavam procurando os melhores lugares na mesa. E Jesus observava e via os convidados chegando e já indo direto para os melhores lugares, os lugares de honra na mesa. Então é importante nós compreendermos o contexto daquela época, porque as mesas eram diferentes das nossas hoje, as questões eram um pouco diferentes. Então, Jesus conta a parábola falando de convidados orgulhosos. Ele queria ensinar uma lição de humildade. Então ele usa a cena de ele vê aquela situação e ele usa a cena de uma festa de casamento para um certo número de pessoas. E nesse contexto era comum os convidados mais honrados ficarem à cabeceira da mesa. Cada assento acomodava 3 pessoas. No meio ficava a pessoa de maior honra, à esquerda o segundo em honra e à direita o terceiro de mais destaque. Porém, quando a escolha dos assentos ficava a cargo dos convidados e não de quem os convidava, acontecia algumas coisas diferentes. Cada um poderia acontecer de as pessoas demonstrarem egoísmo, preconceito ou mesmo orgulho, escolhendo os lugares de maior honra na mesa. E era isso que estava acontecendo na casa daquele fariseu que tinha convidado Jesus. No caso de uma festa de casamento, poderia acontecer de chegar um convidado que o dono da casa, o anfitrião, considerasse mais honrado. E aí, diante disso, ele iria até o lugar de mais honra, de maior honra, e pediria para que a pessoa que estivesse sentada ali se levantasse para dar lugar àquela pessoa de maior honra. E o que iria acontecer para essa pessoa mais ilustre? O que ia acontecer? A pessoa que estava sentada ali, ela se levantaria envergonhada, iria procurar um lugar de menos destaque. E aí Jesus fala que a pessoa iria sentar lá no último lugar. Por quê? Porque ou os outros lugares já estavam ocupados, ou a pessoa estava com medo de passar por outra vergonha depois, então ela fala, eu vou logo para o último lugar, que assim eu não vou correr risco de passar vergonha de alguém me tirar dali.
E então Jesus demonstra que com isso a pessoa aprenderia uma lição importante com a situação. Por outro lado, quem se assentasse em um local de menor destaque, o que aconteceria? Poderia depois ter a honra de ser chamado para chegar mais para frente. Olha, chegue mais para frente, não fique aí tão atrás, vem mais para frente. E aquilo seria para a pessoa uma honra. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus está tratando aqui com os religiosos da época, que eram pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas que acreditavam serem melhores do que as outras. Faltava a eles humildade e amor, como já tinha ficado claro no episódio do homem hidrópico. Por isso Jesus decide ensinar essa lição. Ele não pretendia apenas ensinar boas maneiras, não é isso que Jesus queria falar aqui, mas sim uma lição de humildade e amor. Então Jesus dirigiu essas palavras tanto ao anfitrião, quanto também aos seus convidados, as pessoas que estavam presentes ali. Jesus acrescenta que quem se exaltasse seria humilhado, e quem se humilhasse seria exaltado. E para eles, naquele contexto ali, a humildade não era bem vista, a humildade não era vista como uma virtude, era vista como uma fraqueza da pessoa. Por isso, naquele contexto egoísta, ninguém ressaltava a humildade, ser humilde. E aí, meus irmãos, eu queria, diante dessas primeiras palavras de Jesus, trazer algumas aplicações, algumas lições para as nossas vidas. O ser humano, ele é orgulhoso por natureza. Por natureza. Inclusive, quando nós vamos falar os verbos, né? Conjugá-los, até na conjugação dos verbos, o eu vem antes, né? E se os irmãos forem ver em outras línguas, por exemplo, se não me falha a memória no hebraico, o eu não vem antes na conjugação de verbos. Então, o ser humano geralmente ele é egoísta. O orgulho pode ser uma evidência de que determinada pessoa ainda não pertence ao Senhor, ainda não conhece a Jesus. Mas o fato é que todos nós, mesmo crentes, por causa da nossa natureza pecaminosa ainda presente em nós, estamos sujeitos a manifestarmos orgulho, a sermos orgulhosos. O orgulho vai demonstrar exatamente o que há em nossos corações. Mas o fato é que nós temos a tendência de nos preocuparmos muito conosco mesmos, querendo ser reconhecidos pelas pessoas. E ao percebermos que os nossos corações estão orgulhosos, é necessário nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. A cura para o orgulho é a substituição, é substituí-lo pela humildade e amor. Não devemos buscar maneira de demonstrarmos a nossa suposta importância. O que mais precisamos é amar a Deus, e vamos demonstrar o nosso amor a Ele, amando o nosso próximo, estando dispostos a ajudá-los em tudo que precisarem. E isso independentemente da situação em que estiverem passando, devemos estar sempre dispostos a colocar as outras pessoas em primeiro lugar, renunciando os nossos próprios interesses em função das outras pessoas. O amor e a humildade nos faz colocar os interesses das outras pessoas até mesmo acima dos nossos. Eu, particularmente, não gosto de filas. Não sei se alguém gosta, né? Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de pegar filas. Eu preciso ter uma oportunidade de demonstrar o domínio próprio, porque pegar filas, para mim, é complicado. É bem complicado. Mas, meus irmãos, imaginemos você estar na fila ali, aguardando alguma coisa, seja no banco ou em outro local, no caixa de supermercado. Talvez tenha alguém naquela fila que precisa resolver uma situação mais urgente do que a sua, mais importante do que a sua.
Então é nesse momento, né? Puxa, eu não queria estar nessa fila, mas essa pessoa está precisando mais do que eu resolver a situação. Então, vou dar a vez para essa pessoa, a oportunidade. Então, só um pequeno exemplo, né, de quanto nós não estamos dispostos geralmente, a colocar os interesses do nosso próximo diante dos nossos. Essa questão de fila, eu participei durante 5 anos do Congresso de Aconselhamento Bíblico, fiz os módulos ali em Águas de Lindóia, a BCB, eu indico não só para pastores, mas para qualquer crente, a BCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E quando uma classe tinha os módulos lá, né, você está no módulo 1, módulo 2, o módulo 3, 4, o autoconfrontação, e aí se a sua turma termina a aula primeiro, antes do almoço, a turma que termina antes vai primeiro para a fila, né? E aí o professor até falou um dia lá, não importa, vocês vão ficar por último, porque vocês vão poder demonstrar que querem ver os seus irmãos podendo pegar a melhor comida, a primeira, né? Mas geralmente não é assim que não, eu quero ir primeiro para eu poder pegar a comida quentinha, eu poder não pegar tanta fila. Então ilustra bem essa questão. Mas e a pergunta que fica para nós é o que Jesus faria em nosso lugar. O que Jesus faria em nosso lugar diante das situações pelas quais passamos? Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele renunciou à glória celestial, onde não havia problema nenhum tipo de sofrimento. Nós temos apenas uma pequena ideia do que é o paraíso, mas é algo extraordinário. É muito superior ao próprio jardim do Éden. E Jesus renunciou a essa glória. Mais do que isso, ele nasceu em uma manjedoura, não nasceu em um palácio. Ele teve uma vida simples e morreu numa cruz, numa terrível cruz. E antes mesmo de morrer, ele lavou os pés dos discípulos. Ele demonstrou profunda humildade e amor. Ele mesmo disse, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir e dar a morte, e dar a vida por vocês, pelos pecadores. Ele nunca procurou se promover, ele sempre engrandecia ao Pai Celestial. Nós precisamos seguir os seus passos, o seu exemplo. E os conselhos de Paulo a nós, em Filipenses capítulo 2, 3 a 4, são indispensáveis. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Devemos deixar a busca pela glória pessoal de lado e reconhecermos as nossas limitações, reconhecermos a importância do nosso próximo e principalmente a suficiência que temos em Cristo Jesus. Nossa suficiência, tudo o que há de bom em nós, vem de Cristo, vem de Deus. Quando tivermos agindo com modéstia, visando ser reconhecidos apenas por Deus, seremos exaltados por Ele. É Deus que tem que nos exaltar da maneira dele, no tempo dele, embora nós não mereçamos, mas Ele, pela misericórdia dele, vai nos exaltar. Nós vemos aqui, serás bem-aventurado, não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A recompensa de Deus é sempre a melhor. Mas o segundo aspecto sobre a importância da humildade aqui é não buscando ser recompensado. De certa forma, nós já vimos isso, já falei um pouco sobre isso, mas eu queria destacar um pouco mais esse princípio. Mesmo após terminar a parábola, Jesus ainda tinha uma palavra para o anfitrião.
Com certeza, ao olhar ao redor, Jesus percebeu que a maioria das pessoas ali eram bem-sucedidas financeiramente. Bem-sucedidas, eram pessoas de bastante estudo, pessoas influentes na sociedade, talvez pessoas envolvidas com políticas, com muitas outras questões ali, mas não eram pessoas simples, não eram pessoas pobres. Jesus talvez fosse um dos poucos pobres ali, e mesmo assim foi convidado só porque o fariseu queria desmoralizá-lo, né, colocá-lo à prova, fazê-lo passar uma vergonha, mas Jesus não foi possível fazer isso com Jesus. Então, Jesus se dirigiu a ele afirmando que não deveria convidar as pessoas visando algum tipo de recompensa. Eu convido aqui fulano de tal, que é tão importante, e aí depois ele também vai me convidar lá no banquete, na casa dele, e por aí vai, né? Todos esses, vou ter muitas festas para ir ainda. Mas caso ele convidasse seus parentes, amigos e conhecidos também, que eram algumas dessas pessoas, poderiam recompensá-lo, convidando também para refeições em suas casas. Então, estou falando, acaba sendo uma troca. Não, Jesus não está condenando convidar necessariamente essas pessoas. Mas Jesus está enfatizando que seria importante ele convidar pessoas marginalizadas na sociedade, pessoas pobres, aleijadas, coxas e cegas, que justamente eram as pessoas que mais necessitavam de acolhimento, de refeição. Essas pessoas necessitavam de um bom alimento. Não tinham condições financeiras e nem condições físicas, muitas vezes, para comprar o alimento, para trabalhar, e não teria condições também para recompensá-lo. Elas não iam ter como recompensá-lo, como retribuí-lo depois. Jesus não estava dizendo que ele só poderia convidar pessoas oprimidas. Jesus estava ensinando a ajudar o próximo sem esperar nada em troca. E vale sempre lembrar que Jesus conhece o coração das pessoas. Jesus conhecia o coração daquele fariseu. Então Jesus está ensinando que era necessário fazer tudo com humildade, com um amor desinteressado em si mesmo. Tais atos feitos com sinceridade ganhariam a aprovação e recompensa de Deus. Em resumo, Jesus ensina a importância da humildade, um dos temas principais do Novo Testamento. Justamente a humildade que não era vista com bons olhos, justamente a humildade que Jesus ressalta aqui, e é um dos temas mais ressaltados no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento. Mas nós vemos isso também ressaltado no Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, eu queria trazer mais algumas aplicações, algumas lições para nós. Nós também não devemos fazer nada para as pessoas esperando receber algo em troca. Não devemos estar preocupados de receber o reconhecimento ou algo em troca daquilo que fazemos. Temos que amar e ajudar o nosso próximo ou irmãos em Cristo, independentemente de quem seja. É muito bom, muito agradável, e não há nada de errado nisso. Temos momentos de confraternização com as pessoas de quem mais gostamos. E tomara que passe logo essa pandemia, né, para que possamos estar junto com os nossos queridos, em aglomerações boas, né, aglomerações agradáveis, quando tiver tudo mais calmo, e pessoas de quem nós gostamos e pessoas que por sua vez também gostem de nós. Isso é bom, não há nada de errado nisso. E o fato é que por essas pessoas nós estamos dispostos a não medir esforços para ajudar ou para agradarmos de alguma maneira. Nós queremos nossos pais, filhos, esposa, cônjuges, irmãos. Nossa, é tão bom poder estar junto, né? Todo mundo quer estar ajudando, e essa questão é a questão mútua. Essas pessoas farão mesmo por nós. Porém, no entanto, geralmente temos a tendência de sermos muito seletivos. E é aí que está o problema.
Determinada pessoa nós convidamos para ir em nossa casa e outras pessoas, quanto a outras pessoas, nem ao menos passa pela nossa cabeça convidar. Se determinada pessoa precisar, nós estamos prontos para ir ajudar. Mas em se tratando de outras pessoas que conhecemos, nem nos preocupamos. É possível que esteja acontecendo, que isso aconteça conosco. Nos preocupamos de orar por algumas pessoas, porém é possível que outras pessoas que tanto precisam de oração não sejam lembradas por nós. Amar e ajudar as pessoas queridas é muito fácil, é agradável. O difícil é sair, e eu estou falando de mim também, irmãos. A palavra é para mim, a palavra é para cada um de nós. O difícil é sair da nossa área de conforto e ir aonde as pessoas mais necessitam. Onde estão as pessoas mais necessitadas. Ao nosso redor, há muitas pessoas precisando de uma pequena ajuda de nossa parte. Nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, há pessoas precisando de ajuda. E talvez na sua vizinhança, talvez alguém bem próximo de você, mora do seu lado, esteja precisando de ajuda. Muitos precisam de algo que não nos fará falta, mas há principalmente muitas pessoas pobres, cegas e coxas espiritualmente, sedentas, famintas, carecendo de ouvir o Evangelho, de serem transformadas, e somente Jesus pode saciar essa fome e essa sede. Mas é necessário irmos até essas pessoas. As atividades de comunhão na igreja são fundamentais. Não temos tido muitas por conta da pandemia, mas elas são fundamentais, são momentos agradáveis. Eu espero que também, falando ainda da pandemia, que quem sabe no Natal ou até antes disso, possamos ter algumas confraternizações aqui na igreja com os irmãos. Isso é importante. Porém, temos que levar essa mensagem àqueles que mais necessitam. Pensando ainda nessa questão da igreja, é fácil recebermos bem o visitante de outra igreja. Se é ela é essa pessoa querida da SAF de tal igreja, da UPH de tal igreja, é um irmão querido de tal igreja, da UMP, e é gostoso, é fácil nós recebermos essas pessoas bem. Por sua vez, quando nós vamos na igreja dessas pessoas, somos bem recebidos. Porém, quem nós devemos receber com profundo amor são aqueles visitantes que nem conhecemos. Eu me lembro aqui de outra igreja que eu pastoreei anteriormente. Teve um domingo em que depois do culto teve reunião da SAF, reunião da UPH, reunião da OMP, teve reunião de quase todas as sociedades internas, mas nesse dia nós tínhamos visitantes na igreja. E teve uma pessoa da igreja, um diácono, que ele não participou da reunião. Durante aquele momento das reuniões, ele ficou participando da melhor reunião possível, que era acolhendo o visitante, conversando com o visitante, conhecendo o visitante. Não que as reuniões não fossem importantes, mas se não for possível levar o visitante para a reunião, que algum irmão não faça parte da reunião daquele dia, mas que esteja dando atenção para o visitante, que é mais importante do que qualquer reunião que nós tenhamos na igreja, de qualquer departamento, de qualquer sociedade. O visitante é muito mais importante, de estarmos ali recebendo bem, acolhendo aquela pessoa. Eu me lembro desse diácono que ele acolheu, ele não participou da reunião que ele deveria participar, mas ele ficou ali acolhendo os visitantes e tratou com muito carinho, acolheu muito bem aquelas pessoas. Independentemente da classe social da pessoa, de ser uma pessoa que já foi presa, de ser uma pessoa que vive na rua, que não cheira muito bem, independentemente de ser um travesti, devemos receber essas pessoas bem na igreja. Mas estarmos também dispostos a ajudar essas pessoas depois, a andar com elas.
E isso mesmo que tenhamos que renunciar aos nossos interesses. Puxa, eu poderia fazer tantas coisas, eu vou ter que estar ajudando alguma pessoa que é novo na fé, que é novo na igreja, ou a pessoa que está necessitando lá de uma ajuda minha em alguma necessidade. Muitas vezes nós vamos ter que renunciar aos nossos próprios interesses para ajudar alguém. Talvez recebendo essas pessoas em nossas casas, fazendo uma visita a essas pessoas, amando-as, procurando saber tudo o que precisam e o que está ao nosso alcance de ajudá-las. Algumas vezes nós ficamos sabendo de situações, de problemas de irmãos da igreja ou de alguma pessoa, e depois nós falamos, puxa, mas eu não sei mais o que está acontecendo com aquela pessoa, se resolveu aquela situação. Mas você ligou para a pessoa? Você mandou um WhatsApp, você mandou um e-mail, você procurou perguntar para alguém, procurou saber se existe a possibilidade de visitá-la. Então, se você não soube mais nada, talvez você tenha corrido atrás, mas talvez você não tenha feito nada para saber, ter mais informações sobre aquilo. E eu estou falando de você, estou falando de mim, de cada um de nós. Irmãos, foi exatamente isso que Jesus fez. O próprio Jesus disse certa feita: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Jesus comia com pecadores não porque ele queria compactuar com os erros deles, mas porque ali ele poderia fazer a diferença. Nós nunca teremos com que pagar aquilo que Jesus fez por nós, tudo que ele fez por nós. Nós éramos como aleijados, cegos, nós éramos isso na verdade, né? Aleijados, cegos, surdos espiritualmente. Mas ele teve compaixão de nós, miseráveis pecadores. Quando ele estava nesse mundo, ele ajudava as pessoas que mais precisavam. Ele curava, alimentava e finalmente ele entregou a sua vida por nós. Foi cuspido, foi maltratado, sofreu zombarias, e ali na cruz passou pela maior humilhação, o maior sofrimento, levando os nossos pecados sobre si. Ele é o nosso exemplo, e é possível segui-lo por causa de sua palavra instruidora. Aqui nós temos as instruções para seguirmos o modelo de humildade do próprio Cristo. E além disso, por nós mesmos nós não conhecemos, mas nós ainda, além de termos as instruções em sua palavra, nós temos a sua graça capacitadora e o Espírito Santo em nossos corações nos capacitando em tudo. É pela graça, pela capacitação do Senhor, que nós temos condições de agir também com humildade. Que Deus nos ajude, que cada um de nós reflita, peça perdão a Deus pelas nossas falhas, pelas vezes que o orgulho fala mais alto, pelas vezes que não temos sido humildes. Que Deus nos perdoe e que assim possamos estar buscando a graça do Senhor, o sustento dele, para ajudar uns aos outros. Não apenas com quem nós temos mais vínculos, mas a todos. Como já diz o ditado popular, né? Fazer o bem sem olhar quem. Mas não é apenas do bem no sentido de uma ajuda social, mas é com amor, renunciando os nossos próprios interesses, desejos. Que Deus nos ajude. Amém. Irmãos, vamos orar, encerrar assim esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos pela obra maravilhosa de Cristo. Cristo Jesus, que deixou a glória, nasceu em uma manjedoura, teve uma vida humilde aqui, lavou os pés dos discípulos e finalmente morreu numa cruz, a morte humilhante, morte maldita, para nos salvar.
porque Ele está pronto para nos ajudar, nos sustentar. Nós agradecemos, Senhor. Pedimos perdão pelas vezes que temos falhado. Perdoa-nos, limpa-nos, tira de nós tudo aquilo que não agrada a Ti, ó Deus. Que tenhamos corações humildes, corações compassivos, cheios de amor pelo próximo, por todos. Fortalece a nossa fé em Ti a cada dia, ó Pai. Mais uma vez queremos colocar todos aqueles que estão doentes no leito de hospital, os familiares que têm sofrido tanto, e queremos suplicar, ó Deus, também que o Senhor esteja consolando, confortando os corações enlutados. Lembramos do falecimento do Davi Queiroz. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja consolando os seus familiares, consolando o presbítero Agenildo, consolando a Lloyd, consolando a família do Davi, todos os demais familiares. Consola, conforta os corações. Tantas outras pessoas que estão enlutadas também, ó Deus, consola, conforta. Agradecemos por mais um dia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero agradecer aos irmãos, aos visitantes, a todos que participaram conosco nessa noite. Eu vi aqui que teve um momento que tivemos as 13 pessoas participando aqui, e louvado seja Deus. E outros vão poder ouvir, assistir depois, tanto aqui no Facebook também, se conseguimos colocar depois também no YouTube. Deus abençoe as suas vidas, sejam todos bem-vindos. Agradeço pelo Vitor Luiz que está aqui comigo, o companheiro dos trabalhos da igreja aqui, das visitas. E aproveito esse momento para agradecer. Nesse momento nós percebemos o quanto é maravilhoso, importante o trabalho do nosso irmão presbítero Sidney, que apenas por um motivo de força maior mesmo, o trabalho não está aqui conosco hoje, que já veio aqui doente colaborar. E que Deus levante mais trabalhadores, né, que não tenha a equipe, né, como ele brinca de técnica, mas que venha a ter uma equipe realmente, né, mais pessoas colaborando, não só na parte técnica, como em outros ministérios da igreja também. E Deus há de estar levantando trabalhadores para a sua obra. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, um bom restante de noite, um bom restante de semana para todos. Fiquem com Deus, irmãos. Quer dar um alô aqui, seu Luiz? Não? Tá tímido hoje? O presbítero Luiz está mandando um abraço a todos. Fiquem com Deus, irmãos, fiquem com Deus, um abraço a todos, tchau, tchau, até mais. Ficou boa a imagem.